É curioso como a humanidade gosta de desafiar limites. Não é só curiosidade. Você pega uma criança, por exemplo, aí você diz assim: cuidado para não derrubar o prato. Aí como é que a criança faz? A criança pega aqui, vou pegar aqui um exemplo. A criança pega aqui o prato e faz desse jeito, ó. Parece pirraça, né? Aí vai, eu digo, cuidado. Aí ela vai, aí, olha, nem caiu, ó. Aí vai de novo, aí, nem caiu, ó. Aí vai de novo, aí caiu. Aí parece que quer provocar a gente, né? Só que não é só criança que faz isso. Existe uma placa dizendo que é 80 quilômetros. A gente anda em 80? A gente anda em 120, 160. E assim por diante. Existem várias e várias leis que nós temos uma curiosidade de quebrar, de saber como é, de ir além. Mas nós já sabemos que é errado. A criança sabe que é errado. Nós sabemos que não podemos olhar, mas queremos testar. E o problema não é aquilo que as pessoas dizem normalmente. Se eu me der mal, é só eu que dou mal. Não é não. Abram suas Bíblias para Gênesis. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Um motoqueiro que atravessa um marizal empinando, e você vai lá e diz assim: rapaz, não ande assim não. Aí ele diz: o que é que tem? A moto é minha, se eu cair, é só eu que me prejudico. Vamos ver se a história é assim mesmo. Gênesis capítulo 9, a partir do verso 20. Leiamos. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, louvado seja o teu santo nome. O Senhor está aqui presente em tua igreja e pedimos que o teu Santo Espírito comece a atuar em nossos corações. Quebre os nossos corações, os nossos orgulhos, que traga a atenção necessária para este momento. Que saiamos transformados, empolgados e obedientes à tua palavra. Que eu, como teu servo, possa falar aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. No nome do teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bem, não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas eu costumeiramente percebo isso em minha vida quando eu leio um verso como esse. O que é essa impressão? Que eu não estou lendo direito a Bíblia. Por exemplo, quando vocês leem aqui o verso 20: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Parece uma coisa assim, de minutos, né? Tipo, Noé plantou, bebeu vinho, tirou a roupa, ficou pelado lá, tudo pronto. Nós fazemos uma leitura desse texto e nem percebemos realmente a cena de tudo isso. Mas deixa eu lhe dar algumas coisas, alguns episódios que são importantes para que vocês entendam essa cena. Primeira coisa, plantar uma vinha. Plantar uma vinha não é questão de minutos não, meus irmãos. Plantar uma vinha leva aí mais ou menos 4 anos e 5 meses para ela produzir. Então não foi assim não, ó. Noé plantou uma vinha e se embebedou. Não, passaram-se 4 anos em um versículo. E aí, a segunda informação que é importante vocês perceberem é que é dito que ele é lavrador, homem da terra. Na verdade, o texto não pôde comunicar isso apropriadamente para a gente,
E aqui é dito assim: ele, em sua velhice, ele começou a ser lavrador, a viver como um jardineiro, assim como Adão. E aí vem a terceira informação. Olha só, ele pôs-se nu. Qual o problema disso? Em nossa cultura, as mulheres, os homens vão quase que nus para a praia. Nós assistimos pessoas em roupas na televisão, estão em outdoor, fazendo propaganda de vestimentas íntimas, estão andando no meio da rua, andando na academia. Qual o problema de Noé colocar-se nu dentro de sua tenda? Pronto, esse é um problema, não somente de leitura, mas de cultura. Porque na cultura daquela época, não era algo legal estar sem roupa. Era desonroso, principalmente para um ancião, para uma pessoa que era uma autoridade. Então era algo extremamente vergonhoso, meus irmãos. Quarta informação: Noé cai em pecado por causa de uma planta. Quem foi que caiu em pecado mesmo por causa de uma planta? Quem? Adão e Eva. Noé é o novo Adão dessa criação. E assim como Adão, Noé também cai em pecado. Então vocês percebem o quanto a Bíblia é densa. E não dá para a gente chegar aqui e fazer uma leitura assim, rápida e... Não, calma aí, vamos devagar. Mas o momento tenso dessa história não são essas informações. Aqui é só para vocês se situarem, para vocês saberem onde vocês estão. Mas agora é que a história começa a ficar tensa, é que a história começa a ficar emocionante, é que a história realmente chega na placa. Não olhe. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, e fora a seus irmãos, contar aos seus irmãos. Novamente, lembra vocês da estranheza que eu disse a vocês? O que tem uma pessoa estar pelada dentro da sua tenda? E o que tem o próprio filho, homem, ver o pai sem roupa? Novamente, para aquela cultura, isso era inadmissível. Na lei de Moisés, inclusive, quem escreveu esse livro foi Moisés, era terminantemente proibido os filhos verem a nudez do próprio pai. E aí vocês percebem o quanto, não é, vamos dizer assim, complexo fazermos essa leitura. E aí, o mais desonroso aqui não era nem ele assistir a nudez de Noé, mas era ele desonrar o pai e não contar para os seus irmãos. E isso será bem destacado com a atitude dos irmãos. Mas antes de chegar lá nos irmãos, algumas pessoas pegam esse texto e diz que o pecado de Cã não foi ver a nudez do pai e relatar a nudez do pai, mas sim o pecado de homossexualidade. Por que essas pessoas dizem isso? Porque a cultura de prudência, de honradez, não existe mais hoje. Então, para que eles entendam como um pecado, porque o texto vai fazer um contraste entre os irmãos de Cã e Cã. Então, qual foi o pecado aqui de Cã? Foi a homossexualidade? Foi ele aqui desejar o pai? Não foi isso. O que o texto está dizendo, Cã viu o pai, não teve nenhuma intenção a respeito disso. Ele poderia, Moisés, descrever se houvesse intenção, mas o ato dele comunicar aos irmãos, ele teve prazer. Então Cã teve prazer em desonrar o pai, em relatar isso para os irmãos. Cã não teve o prazer de ver o pai, mas Cã teve o prazer de debochar do pai. E aí, olha o que os irmãos fazem. Olhe, preste bem atenção como é a postura dos irmãos. Versículo 23. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram sobre os próprios ombros
e andando de costas, de rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que o vissem. Vamos contar quantas vezes o texto diz que eles não olharam para a nudez do pai. Eles andaram de costas, não foi? 1. Com rostos desviados. 2. Cobriram a nudez. 3. Fez sem ver a nudez. 4. Ou seja, por 4 vezes o texto diz que eles não contemplaram a nudez do pai. Isso parece significante para a gente, mas para aquela cultura era importantíssima. Mas por que isso é tão importante, Lucas? Vocês não vão entender. Mas antes que vocês cheguem a esse entendimento, preste atenção na reação de Moisés. Moisés não, de Noé. Essa reação era tão reprovada que Noé vai trazer uma maldição para cá. Versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizeram o filho mais moço. Despertando, lembra? Quem está alcoolizado é como uma pessoa que está dormindo. E disse, olha o que Noé vai dizer: maldito seja Canaã, ele seja escravo dos servos dos seus irmãos. Bendito seja o Senhor, ele está louvando aqui agora, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Ele louva a Deus por causa de Sem e de Jafé, mas ele continua amaldiçoando Canaã. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé passou o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu igual a Adão. Aquela tônica, aquela ideia, aquela depressão, e morreu. No capítulo 5 é retomado aqui. Noé, como o Messias, também falhou, mas ele amaldiçoa a descendência do seu filho. Mas vocês podem estar mais perdidos ainda com tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: esse é um dos textos mais difíceis que os cristãos há muito tempo têm dificuldade em lidar com o Antigo Testamento. Mas nós temos como facilitar um pouquinho ele. Preste bem atenção. Quem é Canaã? Porque nós temos Noé, Cã, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé e Noé. Quem é Canaã? Lembra que o texto rapidamente ele dá uma pincelada. Cã, que é pai de Canaã. E quem é esse filho, Canaã, filho de Cã? É justamente o ancestral de todos os cananeus, daqueles povos que estavam na terra prometida, inclusive ancestral dos próprios egípcios. Então todas essas pessoas, todas essas populações que eram inimigas de Israel, eram descendentes de Cã. Olha aí como a história começa a se destrinchar. Para a gente são pessoas distantes, mas para aquele povo eles sabiam especificamente de quem Moisés estava falando. E deixa eu dizer mais: essas pessoas, os cananeus, sabe como eles eram marcados? Por imoralidade, prostituição. Lembra quando os anjos vão visitar Sodoma e Gomorra? Sabe onde é Sodoma e Gomorra? Em Canaã. Eles querem abusar os anjos. Lá em Gênesis, mesmo livro, capítulo 15, versículo 16, é dito a Abraão que a descendência de Abraão possuirá a terra depois de 400 anos. Porque a medida da iniquidade dos cananeus ainda não chegou no limite que Deus tolera. Em Levítico, preste bem atenção, que foi outro livro que Moisés escreveu, no capítulo 18, versículo 24, é dito o seguinte, vou ler aqui para vocês:
Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castigarei a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Preste bem atenção agora no versículo 27. Pois estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E vocês contaminaram, e se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Você sabe por que Noé amaldiçoou a descendência de Cã? Porque aqui é a luta, meus irmãos, entre as descendências. A descendência de Deus e a descendência dos homens que seguem a rebeldia satânica. E a descendência de Canaã, ela está seguindo essa rebeldia de modo a se prostituir, de modo a se envolver com toda torpeza sexual, de modo a não ter limites. E Noé, na verdade Moisés, está dizendo aqui: olhe, vocês que são descendentes de Sem, preste bem atenção. Preste bem atenção. Se vocês querem que seus descendentes continuem a usufruir da presença abençoadora de Deus, se vocês querem realmente que seus descendentes tenham um relacionamento com Deus, busquem, lutem por uma vida santa, porque senão vocês ficarão como eles. Senão você amaldiçoará sua descendência. Lembra da história da moto que eu disse a vocês? O cara sai empinando aqui e o marido eu faço o que eu quiser, eu sou o Superman, ninguém me segura, se eu me quebrar, não estou nem aí, sou eu e eu. Aí acaba que aí o hospital vai ter que gastar tudo que tem, os enfermeiros ficam agoniados, tentando salvar a vida desse acidentado, sem juízo. A mãe dessa pessoa fica quase morrendo, porque sofreu tanto para botar uma vida no mundo, e tem toda uma comoção para salvar-se uma vida, que nem ligava para a própria vida. Então, nossas vidas, irmãos, não são individuais. Nós temos responsabilidades com os outros, inclusive com os nossos filhos. E se nós queremos realmente perpetuar a presença de Deus em nossos descendentes, como Deus está falando aqui para o povo de Israel, nós precisamos lutar por uma vida santa, por uma vida voltada para Deus, por uma vida realmente que busque fazer a vontade do Senhor, que busca relacionamentos santos, que buscam estar realmente conectados com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Deixa eu lhe dar um breve testemunho. Certa vez eu estava assistindo uma palestra de uma antropóloga, historiadora, homossexual, ateia. Ela se identificou assim. E ela disse o seguinte: você sabe o que marca todo fim de civilização? Você sabe qual é a marca, a evidência, ou se não, o costume que há em toda a civilização que está prestes a cair? Você pega os gregos, pode pegar até mais longe, babilônicos, assírios, persas, gregos, romanos, sociedades mais recentes. Antes dessas grandes civilizações caírem, elas tinham um comportamento: deturpação sexual e homossexualidade. Mas ela estava falando sobre homossexualidade, que era algo que ficava mais comum. Perceba, ela era homossexual, então não era uma perseguição
de agenda, né? E ela é historiadora. E ela diz: todas essas sociedades, antes de romperem, elas viviam deturpadas sexualmente. Não tinha mais essa questão familiar, era tudo banalizado. E aí ela foi descrevendo cada uma dessas sociedades, como assim viviam. Então Deus, Ele tem repulsa, Ele tem nojo, Ele vomita. E essas sociedades impediram que seus filhos desenvolvessem, porque elas sumiram, elas receberam o castigo de Deus. Onde está Sodoma e Gomorra? Onde estão esses grandes reinos? Onde está todos esses povos, inclusive Israel, que começou a imitar as práticas imorais das nações? Perdidos. Então nós, irmãos, não podemos brincar. Não podemos brincar, porque não é só a nossa vida. São os nossos filhos, amigos, a nossa nação. Nós precisamos ter uma seriedade muito grande, porque se realmente queremos perpetuar a presença de Deus em nosso meio, nós precisamos lutar pela santidade. Então, tome muito cuidado. Coloque isso em sua vida. Seus olhos não têm liberdade para ver tudo o que você quer. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com rede social. Tome muito cuidado com televisão, com vídeos. Não se ache o super crente que tem condições de lidar com tudo. Cã, aqui, ele viu Deus destruindo o mundo todo. Ele viu populações serem dizimadas. Ele abriu um pouquinho a brecha dos seus olhos para a maldade e amaldiçoou sua descendência. Então, não abra nenhuma brecha para que você, com o passar do tempo, fique mais insensível e transmita isso para outras pessoas, inclusive para os seus filhos. Eu estou falando aqui filhos, porque aqui era uma temática abordando o Dia das Crianças. Se é um dos presentes que nós queremos dar para os nossos filhos, precisamos entregar o melhor que temos, que é a presença de Deus. Então, meus irmãos, vigie seus olhos, seja restritivo com o que você vê. Também, meus irmãos, preserve a genuidade de seus filhos. Nós vivemos numa época onde o imoral é bonito, onde a malícia é tido como pessoa inteligente, piadas de duplo sentido são piadas engraçadas, onde incentiva a imoralidade. E aí nós passamos isso assim, né, como um esgoto aberto para nossos filhos. Não faça isso com eles. Proteja seus filhos dessa imoralidade. Preserve eles desse modo. Eu já vi casos de mães, pais que não colocaram esses freios, e pelo contrário, né, pegando aí aquela temática da adultização, colocando roupas indecentes nos filhos, colocando músicas indecentes para os filhos, tendo acesso a conteúdo adulto para os filhos, dizendo que queria formar um adulto, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais sensível ao mundo e mais consciente do mundo. E perderam os filhos em depressão, filhos que se escravizaram. Então tome cuidado. Se você já foi corrompido, se você sofreu isso, proteja seu filho de sofrer tal coisa. Cuidado também com o toque. Eu já dei esse conselho para pessoas, e é um conselho que recebi de um pastor. Cuidado com o toque. Pegando aqui a questão do comportamento homossexual. Os irmãos homens podem dizer assim: não, sou casado, sou um homem, barba, nunca eu vou fazer isso na minha vida. Não fica isso não.
Se pela graça de Deus eu nunca caia nisso, se pela graça de Deus, mas não brinque com o toque. Não brinque. Você viu? Cã viu só um pouquinho. Zombou só um pouquinho do pai. E toda uma geração imoral seguiu ele. Então não brinque com o toque. Não ache que o fardo dos outros é leve demais. Não abra espaço, meu irmão. Seja criterioso. Não ache que você é o Superman. Tenha cuidado. E com seus filhos também. Seja um exemplo para os seus filhos de vida santa. Quer que seus filhos vivam de modo respeitoso, que honrem, que lhe chamem de Senhor, que lhe peça a bênção, que é um costume judaico, que, vamos dizer assim, tenha uma boa família, que respeite o cônjuge. Comece fazendo. Comece por você. Comece dando um exemplo. Comece mostrando que você valoriza muito mais ao Senhor do que os seus prazeres. E aí você vai ver assim, ó. Irmãos, liberdade sexual é uma ilusão. É uma ilusão com o nome liberdade. É igual aqueles viciados em crack, em álcool, em Netflix, que diz assim: eu paro quando eu quiser. Todo viciado diz isso. Eu paro quando eu quiser. Mas não para. Deixa eu lhe dar um testemunho. Certa vez eu evangelizando um colega da empresa, e eu expus o evangelho para ele, que Cristo Jesus morreu pelos pecados dele, e não há pecado nenhum que Cristo Jesus não possa perdoar. E ele aos prantos me disse: eu sei, mas eu vou para o inferno. E por que você está dizendo isso? Você não entendeu o evangelho? Cristo tem um perdão para você. Aí ele disse: eu vou para o inferno porque eu amo mais o meu pecado que Jesus Cristo. Ele disse isso chorando, mas ele disse: a gente está evangelizando agora, quinta-feira, e aí o pastor William perguntou para uma senhora: você tem certeza da sua salvação? E ela, como uma boa católica, disse: não, não sei. Aí o pastor William, foi lá, explicou bem direitinho para ela, perguntou: você quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Porque aquele que o Pai me dá nas minhas mãos, de maneira nenhuma jogarei fora. Ele citou esse texto. Aí ela disse: hoje não, agora eu sei para onde eu vou, mas hoje não. Aí o pastor William foi apertar a mão dela e disse: parabéns, você foi sincera. Então, meus queridos, liberdade é diferente. A verdadeira liberdade é aquela que nós temos de poder honrar o Senhor de toda essa criação. Mas essas pessoas, elas estão tão escravizadas que até a vontade delas não muda. Você pode mostrar um rio de ouro e um rio de fogo. Ela prefere mergulhar no rio de fogo, porque elas estão tão escravizadas, tão amarradas, que só o Espírito Santo pode mudar a vontade dela. Então, cuidado. E vamos lutar contra essa ideia de liberdade sexual, que na verdade está promovendo mais e mais escravidão. Homens dependentes de imagens profanas, insaciáveis, mesmo homens até cristãos, com imagem na internet, indo atrás de coisas que satisfaçam aquela vontade. Então precisamos combater isto, meus irmãos, que isto vai nos cauterizando, vai corroendo, vai culminando ali em nosso coração.
Não admita isso, combata, brigue contra. Se você vê um irmão perceber, vá lá, ajude-o. Se você vê seu filho, você já procurou saber o que seus filhos veem na internet? Porque eles podem estar sendo escravizados, não por um pedófilo, mas por esse mundo. Você não quer seu filho escravo nesse mundo, você quer o seu filho abençoado pela presença de Deus. Amém, igreja? Não confie que seus filhos serão filhos da promessa só porque eles são seus filhos. Quem era Noé? Um pontinho branco no meio da escuridão. O filho que recebeu a promessa de dar descanso à terra. Lembra de Lameque? O homem que passou 120 anos pregando sem ninguém se converter. Um homem que passou um ano inteiro dentro do barco, cheio de animal, trabalhando feito um doido. Um homem que iniciou uma nova vida, debaixo da vontade de Deus e oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. E olha a peste do filho dele. Então não confie que seus filhos serão da promessa. Corra atrás, trabalhe, ore, seja um exemplo, evangelize seus filhos, não só tragam para a igreja. Teve uma irmã que chegou para um pastor e disse assim: pastor, não sei o que eu fiz errado. Eu criei meus filhos na igreja e estão tudo no mundo. E aí, o pastor muito sábio e muito delicado disse: minha irmã, é simples. Não se cria filho na igreja. Se cria filho em casa. Então, meus irmãos, não terceirize essa responsabilidade. É sua. Batalhe por seus filhos, para que eles não venham desonrar você no futuro. Corra atrás, batalhe pela santidade, para que eles tenham a comunhão com Deus. O exemplo arrasta. Eu quero finalizar com isso. Certa vez eu estava assistindo uma entrevista de Tammy Gretchen. Não é marcação minha não, irmãos, com a questão da homossexualidade. Mas essa entrevista chamou muito a minha atenção. Ela estava falando o porquê ela não fazia cirurgia. Faz tempo essa entrevista. Ela não fazia essa cirurgia de transexualidade. E ela disse que era em respeito à avó dela. Diga aí. E ela estava só esperando a avó falecer. Será que é parte do exemplo? Mesmo a mãe dela, né, fez parte dali do Chacrinha. Uma mulher que se casou mais de 13 vezes, não sei nem quanto, na verdade. E ela, em consideração à avó, restringiam a vontade particular dela. Então, não despreze o exemplo, meus irmãos. O teu exemplo pode ser o canal para que a comunhão de Deus continue em geração, e vocês sejam avós que vejam seus netos no caminho do Senhor, e vocês possam partir para a glória, felizes da vida, sabendo que vocês deixaram a melhor herança desse mundo. Não foi informação intelectual, não foi uma herança gorda financeira, não foi um bom nome no mercado, não foi uma família grande, mas sim a presença do Senhor, do Criador, porque nessa criação só Ele importa. Então, lute, meus irmãos, lute pela santidade, porque esse é o meio que Deus deixou para que nós possamos perpetuar a presença santa dEle para as gerações. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, Pai.
Pedimos perdão porque às vezes abrimos concessões, às vezes nos misturamos com as conversas tolas do mundo. Às vezes queremos tirar casquinhas, aquilo que é aparentemente legal, ninguém está vendo. Mas nos perdoa, Pai. Nos dá seriedade para que confrontemos o pecado com seriedade. Que não permitamos entrar essa raiz de amargura, de rebeldia no meio da nossa família. Sejamos rígidos, sejamos sérios, sejamos prontos, combatendo com seriedade, com vigor, Pai, protegendo a nossa família de toda a maldade, Pai. Sejamos fortes. É difícil ouvir palavras tão ruins como essa para um filho, mas essa é a realidade daqueles que se afastam de Ti. Ele nos ajuda, Senhor, a evitar a esse ponto a dureza de coração. Possamos batalhar constantemente para manter-se em pé, para que sejamos santos até o final da nossa vida, como Paulo, que disse: combati o bom combate, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me aguarda, e meus filhos podem seguir o meu exemplo. Ó Pai, nos ajuda a perpetuar a Tua presença em nosso meio, estar aqui presente nessa igreja, e não ser como aquela igreja de Apocalipse, que o Senhor ameaçava de matar, mas que sejamos uma igreja que o Senhor está alegre, contente em nosso meio, uma igreja onde os casamentos estão celebrando a felicidade do amor conjugal, onde as crianças crescem inocentes e crescem para a honra e glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa batalha. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.